Olá, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. São exatamente 0h06. Na programação da rádio Filhos do Deus Vivo, Deus mostra sua face. Hoje falaremos lá em cima da igreja de Efésios, o apóstolo Paulo, ele escrevendo os deveres domésticos. No capítulo 5 e no versículo 22 e no versículo 28, onde a gente vai fazer uma pequena reflexão. O apóstolo Paulo começa falando assim: os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai vós a vosso marido como o Senhor. Que Senhor é esse? O Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está instruindo as mulheres da igreja de Efésios. A esposa tem a tarefa dada por Deus de ajudar o marido e de submeter-se a ele. Como também fala o versículo 22, versículo 24, seu dever para com o marido inclui o amor. Isso a gente pode ver a carta direcionada a Tito, capítulo 2, versículo 4, também fala sobre isso. O respeito, como fala lá a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, a submissão, também como fala a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 5, um espírito manso e quieto, e o ser de ser uma boa mãe, como fala a carta de Tito também, capítulo 2, versículo 4, e dona de casa, como fala também lá a carta direcionada a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, no capítulo 5, no versículo 14, a submissão da mulher ao marido é vista por Deus como obediência a Jesus, o nosso Senhor. Então, Paulo instrui primeiro a mulher no versículo 22. E lembrando que a gente vai trabalhar 2 versículos hoje. E no versículo 28, o apóstolo Paulo fala para os homens, os varões, ele fala assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Então ele ama a sua mulher como o seu próprio corpo. E quem vai querer fazer mal ao seu próprio corpo? Aqui já está falando com unificação de carne. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então quem ama a sua esposa, a sua mulher, ama a si mesmo. Como vai fazer mal à própria carne? Ferir a própria carne? E quando ele fala assim também, maridos, deve amar a sua própria esposa como a si mesmo. A si mesmo tem um grande significativo também. No grego e alto tem os significados ele mesmo, ou ela mesmo, isto mesmo, eles mesmo. Olha que significativo, tudo incluindo os dois, conjunto. Na Bíblia, o termo himself, ele mesmo, é frequentemente utilizado
para se referir a Deus em sua alta revelação e alta existência. É uma forma de enfatizar o caráter autoexistente e autossuficiente de Deus, que não depende de ninguém e é totalmente digno de toda honra e louvor. Quando aplicado aos seres humanos, quando é aplicado a nós, esse termo in self, quando é aplicado já aos seres humanos, ele tem um significativo. Esse termo pode ser usado para indicar o autoconhecimento, autoconsciência ou até mesmo alta reflexão sobre a própria identidade e jornada espiritual em nosso casamento e em nossa família. Portanto, in self representa não apenas um pronome reflexivo, mas também um conceito teológico profundo que nos leva a refletir sobre a nossa relação com o Divino Pai, o nosso Senhor, e a nossa própria existência em relação ao Criador, refletindo em nosso casamento. Esses dois versículos que nós estamos trabalhando hoje, na programação da Rádio Filho de Deus Vivo, Deus mostra a sua face, sobre os deveres domésticos, os deveres do lar, que o apóstolo Paulo está explicando à igreja de Efésios. No outro bloco, se Deus permitir, nós vamos trabalhar em cima do versículo 23 e também do versículo 29. Então vamos trabalhar esses dois. Que o versículo 23 ele fala: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. E no versículo 29, já falando para o homem: porque ninguém aborrece a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Então, o apóstolo Paulo exclui a submissão de deveres domésticos, tanto pegando no pé da mulher, da varoa e do varão. E quando se fala em submissão, a mulher submissa ao esposo, não é ser escrava. É um conjunto de normativo, um conjunto de reflexivo aí que se torna esse termo in self, auto-reflexivo, auto-reflexão da nossa vida e também sobre a nossa própria identidade no casamento. É um conjunto. O casamento é um conjunto. Para que você queira que a mulher seja uma ajudadora, uma submissa dentro de casa, ajudando no lar, você tem que, seu dever também, varão, de estar aí, não aborrecendo a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor alimenta a igreja. Então não confunda as coisas. Não queira distorcer essa palavra, que cada palavra tem seu significativo. Cada palavra tem seu peso, vamos dizer assim, para a nossa alta suficiência de reflexão do que nós estamos fazendo com o Evangelho de Cristo, daquilo que
a Bíblia Sagrada deixou para os deveres domésticos. E em tudo a Bíblia é explicativa. O ser humano, ele só erra se ele quiser. Como nós somos a carne decaída para o erro, mas estamos a instrução deixada por Deus para nós prevenirmos desse erro e alicerçarmos na palavra. Onde Jesus entra, a luz, onde Jesus entra é paz, onde Jesus entra é alta reflexão de vida, principalmente na instituição deixada por Deus, que é a família. Que Deus abençoe a todos. Hoje ficamos por aqui, a Rádio Filho de Deus Vivo, mas no próximo bloco, vou até marcar aqui, nós vamos vir com versículo 23 do capítulo 5 de Efésios e do versículo 29. Hoje falamos um pouco do versículo 22 e do versículo 28. Você vê que o apóstolo Paulo, ele instrui a varoa da igreja de Efésios e depois vem instruir o varão. Se você quer a submissão da sua esposa, tem um compromisso a fazer muito sério. E muito sério. E vocês, mulheres, se quer um bom casamento, tem um compromisso muito sério, primeiramente com Jesus Cristo, para que ele seja o centro de tudo, o percussor, o precutor. Porque Jesus é o percussor, ele vai na frente, ele vai atingir a espoleta para que venha acertar o alvo, que é a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Que Deus te abençoe no seu lar. Deus abençoe o meu lar aqui. E que Deus esteja conosco o tempo todo. Porque quando Ele é o centro, a diversidade pode vir diante da nossa vida. Pode estar à porta, como o salmista fala. Não atemorizarmos com mal notícia que bate nessa porta. Não atemorizarmos. Se estamos com Cristo, estamos certos. Se estamos em espírito e verdade, tentando refletirmos na palavra, no termo in self, de alta existência, alta reflexão, nós conseguimos vencer essa barreira com Cristo. Deus abençoe a todos, que Deus abençoe vocês, e vamos dormir um pouco. Amado Deus, querido Pai, obrigado pela palavra, e continue nos instruindo, Pai, nos alimentando com a sua palavra, nos alimentando nessa madrugada, que nós viemos a nos deitarmos na nossa cama e que tenhamos sonho espiritual, sonho com o Senhor Jesus. Se há algum pesadelo, Pai, o Senhor trata esse pesadelo. Se quando nós deitarmos na nossa cama, no nosso leito, que o Senhor toma conta da nossa alma, do nosso espírito, que fica vulnerável quando a gente está em profundo sono, mas o Senhor guarda com a sua potente mão de todos os males, de todos os principados e potestades maus, de toda conduta do inferno, o Senhor tira e bota sonho espiritual, divino, instrução divina em nossas vidas. Assim eu te peço, em nome de Jesus, ao qual vive, ao qual reina por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, fique com Deus e um bom sono para todos.